Glória a Deus. Nós vamos passar o Ministério da Palavra. Eu quero convidar você, por gentileza, a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 8. E nós vamos ler o verso 22. Ele vai ser o nosso ponto de partida e o trilho também da nossa ministração. Gênesis capítulo 8, verso 22. Estamos numa série de mensagens enfatizando vida abundante, e eu quero falar hoje sobre a lei da semeadura e colheita. O texto sagrado diz o seguinte: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa é uma declaração que o próprio Deus faz depois do dilúvio. E eu gostaria que você, por gentileza, pudesse repetir comigo. Como eu tenho dito, além do poder de declarar a palavra, isso também nos ajuda a memorizar as Escrituras. Então, se você puder, depois de mim, repita com ânimo. Diga comigo: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Pai, nós oramos pedindo graça e favor do alto. Clamamos mais uma vez a liderança do Teu Espírito Santo, não apenas na compreensão da palavra, e clamamos por entendimento espiritual, mas oramos também, ó Deus, por aquela aplicação personalizada, única, que só o Senhor tem o poder de produzir em cada um de nós. Nós oramos que, além da instrução, aquela faísca de ignição, aquela centelha de fé que só a Tua palavra pode gerar dentro de cada um de nós, que isso também aconteça e que, enfim, a Tua palavra cumpra todo o seu propósito para a honra e glória do nome do Senhor mesmo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, essa é uma declaração, como diz, feita pelo próprio Deus. E a terra tinha passado pelo que a gente pode chamar aí de um reset, a um recomeço. Deus afirma no verso anterior, o verso 21 de Gênesis 8, que Ele não mais destruiria a terra da forma como Ele tinha aplicado aquele juízo. E Deus não apenas fala que isso não se repetiria, mas Ele diz: enquanto durar a terra, então está valendo até hoje. Ele diz: não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa é a razão pela qual a gente continua tendo essa diversidade. É só olhar para o domingo passado, calor, para esse frio, verão e inverno. Aqui a gente pode ter todas as estações no mesmo dia, mas a Bíblia fala desse ciclo normal da terra, dia e noite. E assim como essas coisas duram até hoje, Deus diz: enquanto a terra durar, não deixará de haver semeadura e colheita. Evidentemente, você, ao perceber o que os versos seguintes, do início do capítulo 9 apontam, nós reconhecemos que há uma declaração de Deus sobre semeadura e colheita que diz respeito àquilo que nós podemos chamar do plantio literal. Por exemplo, no capítulo 9, no verso 20, a Bíblia diz: sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Mas, quando Deus está falando de semeadura e colheita, Ele está falando só do plantio natural, literal? Evidente que não. Quando você olha toda a Escritura, você percebe que essa lei, ela não funciona apenas no plano natural, Aliás, há muitos paralelos entre aquilo que Deus estabeleceu no mundo natural e no mundo espiritual. Em Gálatas, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8, a Bíblia diz: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Você pode repetir isso comigo? Diga: aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então Paulo continua e diz: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então é evidente que essa lei de semeadura e ceifa, ela não se aplica apenas a uma semente literal como a do trigo, do milho, e ela se estende ao plano espiritual. Eu pude entender desde bem cedo, desde a minha adolescência, que essa lei, ela vai reger as nossas vidas. Quer você tenha conhecimento, quer não, é um princípio espiritual. Quer você decida fazer bom uso dele ou não,
é uma lei espiritual. E ela não se limita a questões financeiras. Então já faz vários domingos que a gente transita, passa pelo terreno daquilo que é material e financeiro, mas sempre apresentando o entendimento de que essas leis, de que esses princípios são maiores. Não excluem o aspecto financeiro, mas não se limitam a isso. Eu, por exemplo, aprendi desde a minha adolescência que palavras são sementes. E eu sempre digo às pessoas, não fale aquilo que você não gostaria, né, de ver materializado. Esse é assunto para um ensino em outra ocasião, mas a Bíblia também mostra que nossas atitudes também, como veremos ao longo da ministração, funcionam dentro da lei da semeadura e colheita. Então a forma como você trata outros determina a maneira como você será tratado. Então eu quero que você possa ter o olhar abrangente, mas não queremos excluir, né, a intencionalidade de aplicação também no terreno material e financeiro. A forma como a gente teve dentro de casa a oportunidade de ver nossos filhos tem uma lição muito clara do que é semeadura e colheita, né, dos princípios que nós vamos abordar. Hoje é algo que a gente olha para trás e a gente é muito grato a Deus pelo impacto que isso teve. Quando meus filhos eram ainda bem pequenos, nós vivemos uma fase de desafio. Quando fomos plantar Alcance Irati, há mais de 20 anos atrás, né, eu tive uma direção de Deus, não acredito que isso é um modelo a ser reproduzido, nem por qualquer pessoa, nem em qualquer lugar. Mas na época o Senhor falou comigo, eu quero lhe ensinar a respeito de fé. Eu tinha vivido dessa forma lá atrás, no início do ministério, quando eu era solteiro, mas o Senhor falou, eu quero que você dependa de mim e de mais ninguém. Então quando fomos plantar a primeira das Alcances, eu simplesmente abracei aquele desafio e não tinha nenhum tipo de sustento. Mas não bastasse isso, levei comigo outras 6 famílias, né, que de alguma forma estávamos todos juntos no projeto e a gente decidiu ter um estilo de vida onde, né, muito parecido com aquilo que você lê no livro de Atos, a gente vivia em comunidade, repartia o que tinha no início. Kelly e eu conseguimos dar uma boa alavancada, porque a gente desfez de tudo que tinha, casa, carro, para investir no projeto, no estabelecimento da igreja. Só que o que a gente tinha não durou muito, né, para aquelas famílias todas. Então todo mundo foi baixando o padrão de vida, se adequando à nova realidade. E eu lembro que meus filhos viveram assim, no modelo que comprar brinquedo em loja de R$1,99, quantos lembram do R$1,99? Isso era artigo de luxo já, né, porque o padrão realmente estava, né, lá embaixo. E eu comecei a ensiná-los, eram pequenos, eu queria que eles entendessem sobre dinheiro. Desde fidelidade a Deus, com boa administração. Então mesmo não tendo muito recurso, a gente pensou, eles têm que aprender. E nós decidimos que ia guardar todas as moedas que a gente pegasse de troco. Então desde pedágio na época, não tinha cobrança automática, eletrônica, a gente acabava, né, que movimentava muito mais dinheiro do que fazemos hoje com os pagamentos eletrônicos. Então eu lembro que eu abri uma lata, fiz um corte, improvisamos um cofre que eu achei que seria maior do que os cofrinhos que vendiam, né, prontos, que eram pequenos, e falei, olha, nós vamos juntar dinheiro. Só que ninguém abre essa lata até o dia que ela estiver cheia. É a lei, é aqui o acordo. Mas quando estiver cheia, nós vamos torrar isso tudo em brinquedo. Então vocês vão lavar a alma, vão sair do nível 1,99 para algo melhor. Pensa na ansiedade das crianças, chacoalhava a lata, media o peso, né? Não podia abrir, mas a gente foi depositando, eu não sei quantos meses passaram, mas foi dentro do ano, não levou o ano todo. E um dia a lata finalmente encheu, né? Eu lembro que meu filho falou assim, ó, já quase não faz barulho, dizendo, não, encher é quando não couber mais. Então o dia que não cabia assim mais nenhuma, eu falei, nós vamos abrir. E agora esse investimento foi feito para vocês. Eu queria que eles entendessem, eu quero economizar, gastar depois. Só que eu fui muito ingênuo. Eu olhando o tamanho daquela lata, eu achei que tinha muito dinheiro. Em vez de abrir e contar primeiro, eu já comecei, quais os planos de vocês? Israel, o que você quer fazer com a sua parte? Ele falou, pai, ele era garoto e o que estava na moda para as crianças da época era aqueles carrinhos da Hot Wheels. Ele falou, vou gastar minha parte e comprar uma pista inteira com os carrinhos da Hot Wheels. Falei, legal. E você, Liz? Aí minha filha disse, papai, eu quero uma coleção, né? Eu brincava que eram as bonecas flexíveis da Polly, né? Eu falei, muito bem, legal. E aí nós abrimos, é aquele mundaréu todo de moeda, gente, porque a maioria eram poucos centavos, né? Aquele mundaréu todo na época dava R$80.
Eu não tinha noção do valor dos brinquedos, mas eu pensei, eu acho que não vai dar. 80 na época era muito mais dinheiro do que hoje, mas eu pensei, eu acho que não vai dar. Nessa época a gente já vinha nesse ritmo dos 2 anos e meio que morei em Irati, mas tínhamos acabado de mudar para Curitiba e eu fui com eles na loja. A pista Hot Wheels que meu filho queria, R$160. Só a dele era o dobro do que tinha de moeda. A coleção da Poli que minha filha queria, o mesmo valor. Ou seja, a gente só tinha 1/4 daquilo. Né? Eu não tinha condições de alimentar bancar o sonho deles. Eu não tinha condição nenhuma de fazer absolutamente nada. Envergonhado, eu falei, ainda não dá para comprar. Nós vamos voltar para casa. Os dois ficaram muito frustrados. E eu fui falar com Deus. Falei, Deus, a culpa é minha. Toda minha, não é sua. Mas eu preciso que o Senhor me ajude. Eu fui muito ingênuo, eu não devia ter feito isso com as crianças. Eu estou procurando ensiná-los, mas esse ensino tinha que ter uma conotação boa. Eu falei, se a gente levar 4 vezes o tempo que levou para estocar isso, eles vão ficar muito desanimados. E eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não tenho a menor condição de bancar esses brinquedos. Eu comecei a orar a respeito daquilo. E eu lembro que um dia uma pessoa me procura e falou, olha, senti Deus te dar uma oferta, mas isso é para a sua família, não estou dando com nenhuma outra direção. Me deu R$50. Eu ergui a mão para o céu, dei glória a Deus. Eu tinha um compartimento secreto na carteira que era dinheiro para não ver e não gastar com outra coisa. Coloquei ali, falei 130, já dá quase a pista. Eu orando pelo resto. Nos próximos dias não aconteceu nada. Mas um dia eu estava com uma outra pessoa e o Espírito Santo falou, pega aqueles R$50 que você escondeu na carteira e oferta na vida dele. Falei, Deus, eu estou tentando juntar o dinheiro dos meus filhos. O Senhor disse, mas esse dinheiro você vai semear na vida dele. Eu pensei, puxa, eu estou sendo egoísta, de repente estou querendo que meus filhos tenham brinquedo de luxo. Na época isso era coisa de luxo para a gente. E de repente o cara não tem o que comer, está precisando pagar conta. O Espírito Santo falou, e diga para ele que não é para ele comer nem pagar conta. É para ele comprar brinquedo para os filhos dele. Aí eu fiquei bravo. Eu falei, o Senhor vai tirar dos meus filhos para dar para os filhos dele. Apenas obedeça. Eu falei, Deus não é justo, apenas obedeça. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Aquele dia eu dei com indignação, com raiva. Eu falei, vou obedecer. Eu falei, vou tentar ficar alegre depois, porque agora eu não consigo. Mas algo que eu já aprendi com o tempo, você não precisa entender Deus. Você precisa apenas acreditar nele. E eu ofertei e falei, olha, isso não é para você comer nem pagar conta. Você precisa comprar brinquedo para os seus filhos. Ok, pastor, obrigado. Achei que a coisa tinha acabado aí. Não muito tempo depois, eu fui com toda a minha família na casa dessa pessoa para nós termos uma refeição. E quando chegamos, estava todo mundo à mesa, os filhos dele vieram me agradecer os brinquedos que eu tinha dado para eles, na frente dos meus filhos. E o pior, o menino, eles tinham também um casal assim como eu, o menino diz, olha, peguei a minha parte, comprei tudo em carrinho da Hot Wheels. Eu pensava, não falem em Hot Wheels. A menina diz, não, o meu foi aqui em boneca da Poli. Eu pensando, não fala na Poli. E meus filhos me olhando com aquele olhar fulminante, tipo, não tem dinheiro para o nosso Hot Wheels e Poli, está dando para os filhos dos outros. Teve uma hora que a família saiu da sala, nós ficamos sozinhos. Eu falei, calma, muita calma essa hora. Daqui a pouco a gente conversa. Aí, a hora que a gente estava sozinho, na hora de ir para casa, pai, mas a gente está esperando comprar. Não, eu falei, os R$80 de vocês estão lá, eu não mexi. Eu falei, isso é um outro dinheiro que o papai ganhou, que ia juntar para o de vocês, mas foi Deus que mandou dar. Então Deus que pegou o nosso dinheiro. Eu falei, agora eu vou ficar bom de bem na fita e Deus vai ficar de ruim, E a hora que eu falei isso, eu falei, não, gente, vocês têm que pensar que Deus é sabido. Gente, não foi uma coisa planejada, foi improviso do momento. Aí eles, como assim? Falei, olha, pensa, nós não estamos querendo Poli Hot Wheels? Sim. A gente tem condições? Não. Mas tem uma lei espiritual, que é a lei de semeadura e ceifa. Então, tudo que você planta, você colhe. Falei, Israel, lembra aquela experiência que você fez lá da escola, que plantou feijão? O que é que nasceu? Ele, vagem. Falei, ok, o que tinha dentro da vagem? Não sei, pai, nós não abrimos. Feijão. Ah, tá. Falei, planta feijão, colhe feijão. Planta milho, colhe milho. Falei, olha o que Deus fez quando a gente está orando sem ter condições de ter Poli Hot Wheels. Ele mandou a gente plantar. O quê? O que eles compraram? Aí os dois me olharam empolgados. Poli Hot Wheels. Falei, quem planta Poli Hot Wheels vai colher o quê? Eles, Poli Hot Wheels. Falei, é isso. Aí eles saíram felizes. Falei para Deus, te vira.
agora é contigo. Pastor, o senhor mandou Deus fazer? Não mandei nada. Naquela hora, sem ter pensado, eu lembrei de uma lei espiritual. Uma lei que nos governa. Uma lei que eu já tinha experimentado o suficiente para saber que funcionaria. Alguns dias depois, estava pregando em outra cidade. Eu lembro que nós tínhamos uma conferência, então tinha 2 palavras da tarde com break rápido e depois um intervalo maior entre da tarde e a da noite. No break da palavra da tarde, um irmão me aborda, eu estava do lado do pastor da igreja, fala: pastor, o senhor poderia me ceder a chave do seu carro? Eu falei: eu nem lhe conheço, o que você quer com a chave do meu carro ou com o meu carro? O pastor só me deu um sinal assim, ó, fica tranquilo, entrega. Eu falei: você vai devolver? Ele falou: vou, pastor, eu trouxe uma coisa para você, não queria entregar na frente de todo mundo, então eu já quero guardar no carro. Eu falei: ficaria mais fácil se você explicasse antes. Aí brinquei com aquilo, não vi o que era. No intervalo entre a tarde e a noite, fui para casa que eu estava hospedado, tomar um banho, e quando cheguei lá, lembrei, abri o porta-mala, tinha 2 pacotes, né, de presente, embrulhado para presente, mas o embrulho era de loja dessas de brinquedo, de criança. Peguei as 2 sacolas com as 2 coisas. Quando passei na sala, Kelly e as crianças tinham me acompanhado, mas tinham ficado na casa na sessão da tarde. Falei: todo mundo para o quarto, reunião de família. Quando eles entraram, eu já tinha aprendido a história de não prometer o que você não sabe. Então eu falei: olha, alguém entregou isso para o papai agora, eu acabei de pegar, ainda não sei o que é, mas como eu vi loja, embrulho aqui de loja de brinquedo de criança, pode ser que seja para vocês. Pode ser que alguém só aproveitou o papel. Vamos descobrir junto. Eu lembro que o Israel pegou, olhou e falou: claro que é nosso, pai, tem até o nosso nome. Falou: isso aqui é meu, isso aqui é seu, Liz. Quando ele abriu o pacote dele, o que era? A pista Hot Wheels que ele queria. Não era outra, era a que ele queria. Quando a Liz abriu, o que era? A coleção da Polly que ela queria. Detalhe, a gente nunca falou isso para ninguém. Os 2 olharam para mim: pai, do jeito que o senhor falou. Quem planta Polly e Hot Wheels. Polly e Hot Wheels. Eu poderia te contar inúmeras histórias e testemunhos de coisas que vivemos ao longo dos anos e que puderam ter um impacto didático, pedagógico incrível na vida dos meus filhos. Mas me deixe destacar princípios. Em primeiro lugar, eu quero destacar o seguinte: nós colhemos aquilo que semeamos. Você pode repetir isso comigo? Diga: colhemos aquilo que semeamos. Então você planta milho, vai colher milho. Planta trigo, vai colher trigo. Planta Hot Wheels e Polly, vai colher Hot Wheels e Polly, né? Eu gosto de chamar isso de o efeito bumerangue, né? Tudo que vai, volta. Então você tem leis espirituais, são claras a respeito disso. E é impressionante que tem coisas que elas acontecem para qualquer pessoa. Não depende de ser crente ou não. Jesus diz, por exemplo: qualquer que disser no seu coração e não, qualquer que declarar com a sua boca e não duvidar com o seu coração, né? Ele fala até mesmo de dizer ao monte: levanta-te e planta-te no mar. Ele diz: se falar crendo, vai acontecer com ele. Então assim, de novo vou dizer sobre a questão das palavras, isso é assunto para o ensino de outro dia, mas Jesus diz: falou crendo, vai ter resultado. E ele diz qualquer. Ele não falou: olha, tem que ser um cristão nascido de novo, tem que ser um crente exemplar, né, cheio de maturidade. Ele diz: é com qualquer pessoa. Então essas leis vão funcionar para quem as conhece e para quem não. Sobre o efeito bumerangue, Mateus 7, 1 e 2, Jesus diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Mateus 7, 1 e 2. Então Jesus está dizendo: se você não julga, você não é julgado. Mas se você julga, você vai ser julgado com a medida com que você foi. Plantou julgamento, colhe julgamento. Então nós percebemos que a lei de semeadura e ceifa, como eu falei, não se limita a questões materiais, embora também não as exclua. Na narrativa de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 37 e 38, nós temos alguns detalhes a mais do que aqui em Mateus. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Mas ele segue e diz: perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Então, o dai e dar-se-vos-á, né? Ou como diz essa versão que estou lendo, deem e lhes será dado,
ele é parte dessa lei de semeadura e ceifa. Se eu julgo, eu sou julgado. Se eu não julgo, eu não sou julgado. Com a medida que eu meço, eu sou medido. Se eu dou, eu também recebo, né? Eu chamo isso do efeito bumerangue. Tudo que vai, volta. Mas a verdade é que cada um colhe aquilo que planta. Me permita ler alguns textos bíblicos. Salmo 7, 15 e 16 diz: abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus, as leis espirituais, mas que observam e fazem constatações, tentam chamar isso por outros nomes. Talvez você já viu gente que não teme a Deus chamando isso de karma. Mas a verdade é que existe uma constatação. Tudo que vai, volta. Provérbios capítulo 11, 24 e 25. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais, porque quem planta colhe. Só que a Bíblia diz o seguinte: outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza, porque não multiplicam o que tem. Verso 25. A pessoa generosa prosperará e quem dá de beber terá sua sede saciada. As traduções mais antigas diz: quem descedentar será descedentado. Tudo aquilo que você faz pelos outros farão por você. O que você não faz, provavelmente também não farão por você. E o que você faz de ruim voltará para você. Então, eu tenho percebido que ao longo de uma vida inteira, esse princípio sempre está lá. No início do Alcance, aqui em Curitiba, eu tinha pregado e ensinado um domingo, e eu falei: gente, eu nunca fico na estrada sem ser ajudado por ninguém. Pensa num cara que já ficou na estrada. Primeiro porque no início o ministério viajava muito de carro. Eu parei de contar a quilometragem dos carros quando bateu em 1 milhão. Depois eu falei: não vou passar a vida contando isso. Só que na época, além de viajar muito, a gente não tinha condições de carro bom. Ou seja, pelas leis da probabilidade, ficava muito na estrada, né? Era um problema, era outro. E antigamente a gente ainda tinha uma frase que só os mais velhos entenderão. A gente dizia: pois é. Aliás, virava até o apelido do carro velho, meu pois é, né? E em todas essas circunstâncias, eu sempre fui ajudado. E eu comecei a perceber que eu não precisava pedir ajuda. A ajuda chegava, a ajuda se jogava no colo. Por quê? A vida inteira, por estar muito na estrada, toda vez que eu via alguém com problema, eu parava para ajudar. Eu já tive situações de estar à noite com a família, ver um carro encostado, né, dizer para Kelly: vou para ajudar. Ela diz: olha, o cenário aqui não está dos melhores, dos favoráveis, pode ser perigoso. Eu digo: você tem razão, mas isso não significa que a gente não vai ajudar. Ia para um próximo posto, deixava eles na conveniência e segurança, voltava sozinho e oferecia ajuda. A vida inteira eu plantei ajuda, a vida inteira eu colhi ajuda. E eu tinha comentado isso num culto, e na semana fui fazer uma viagem, um jovem da igreja me acompanhou. No meio do caminho, estava indo para o Mato Grosso do Sul, uma pane elétrica no norte do Paraná, o carro parou. Ele olhou para mim e falou: agora eu quero ver. Falei: ver o que? Ele falou: a ajuda chegar sem a gente pedir. Eu falei: você vai ver, seu Tomé, né? E a primeira preocupação dele: não tem sinal de celular. Hoje é difícil ter esse sinal na estrada toda, você imagina há 18 anos atrás. E eu falei: não se preocupa com isso não, porque nós não vamos pedir ajuda, a ajuda vai chegar. Eu falei: não, pastor, o senhor não precisa ficar na obrigação de provar nada. Eu falei: não vou te provar nada, você só vai assistir. Ele falou: mas uma vez ou outra, às vezes a gente pode fazer nossa parte. Eu falei: hoje não. Mas ele estava preocupado com aquilo. E ele falou: olha, tem uma caminhonete parou lá embaixo, né? Tinha uma baixada na estrada, a gente já pego a subida. Ele falou: tem uma que encostou lá. O cara não desceu, não está fazendo nada, tem lugar nenhum para ir. Ele falou: estou com uma suspeita. Eu falei: qual? Ele falou: ele deve ser da região e sabe que aqui não dá área de celular. Ele parou ali embaixo para resolver alguma coisa. Então, se a gente for lá, provavelmente vai dar área. Eu falei: nós não vamos a lugar nenhum. A ajuda vem atrás. Ele falou: pastor, não precisa ser rígido, teimoso com isso. Eu falei: não, eu quero agora que você veja porque funciona. Enquanto a gente está falando sobre isso, o próprio cara da caminhonete, né, ele vem na nossa direção e para atrás da gente. Quando eu vi que ele parou o carro e desceu, eu também desci, e ele falou assim: algum problema elétrico? Eu falei: sim. Ele falou: eu posso te ajudar. Eu falei: se você me deixar na próxima cidade conseguir socorro, já está ótimo. Ele falou: eu posso fazer mais do que isso, eu tenho tudo que você precisa na minha caminhonete, né, para a gente rebocar o carro, e vou fazer isso. E ele falou para mim: quando entrar na próxima cidade, eu vou passar na frente da concessionária da marca do seu carro, não vou parar.
né? Ele falou, vou passar na frente de uma grande autoelétrica. Não vou parar. Eu vou te levar numa outra autoelétrica mais para dentro da cidade, menorzinha, né? Ele falou, o camarada tem um preço justo, é bem mais honesto, eu não vai ter um prejuízo tão grande como se a gente parasse nas primeiras. Ele falou, e o cara é muito bom. E além disso, muito honesto. É um crente desses de verdade. Quando um não crente chama o crente de verdade, é uma coisa linda. Porque tem muito fake crente, né? Por aí. E aí, esse rapaz ficava olhando para mim e eu falei para ele, eu te disse. Ele falou, é sempre assim? Eu falei, sempre assim. Porque tudo aquilo que você planta, você colhe. Quem dá de beber, quem mata a sede, terá sua sede saciada. Quem está entendendo, diga amém. Provérbios 22, 8 e 9. O que semeia injustiça, colhe a desgraça. E a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Você pode repetir isso comigo? Diga, o generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Gente, aqui nós temos lei de causa e consequência. O generoso será abençoado. Por quê? Porque reparte o pão com o pobre. Porque é uma palavra de ligação entre o raciocínio que está sendo construído, a explicação que vem depois. Ou, como Fábio, diácono da igreja, professor de português, me deu uma aula, é uma conjunção explicativa. E agora eu falo isso em todo lugar para parecer que eu estudei. Eu fico gastando até onde não preciso. Conjunção explicativa. E eu não sei onde eu estava no dia da aula que explicaram isso, que eu nunca soube o que era. Mas será abençoado. Por quê? Porque faz algo que provoca bênção. Eu sei que há uma doutrina bíblica inquestionável, que aquilo que nós recebemos de Deus é uma expressão da sua graça, e que a graça se acessa pela fé. Mas muitas vezes isso leva os cristãos ao extremo de que eu não faço nada. Tudo o que acontece não tem a ver com merecimento. E eles confundem isso com responsabilidade. Como se a gente não fizesse absolutamente nada. Bom, se para acessar a graça que eu não mereço, eu preciso crer, é lógico que tem um efeito de causa e consequência. Eu tenho que me posicionar em fé. A obediência é apresentada na Bíblia como uma expressão de fé. Então, quando eu decido andar na palavra, escolho, me responsabilizo por isso, eu também estou expressando fé. E a Bíblia está dizendo que o que reparte o pão com o pobre, né, ele será abençoado. E será abençoado por causa do que fez. Porque quem planta tem o direito de colher. Não apenas o direito, tem a inevitável consequência. E não importa o que plantou. Se o plantio é bom, a colheita será boa. Se a semeadura é ruim, né, de uma semente ruim, a colheita será ruim. Oséias capítulo 8, verso 7 diz que alguns semeiam ventos e colherão tempestades. Colossenses capítulo 3, verso 25 diz, quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisso ninguém será tratado com parcialidade. Outra tradução diz, nisso não há acepção de pessoas. Então não importa se estamos falando do crente, do não crente, da pessoa boa, da pessoa ruim. Semeou injustiça, vai colher injustiça. Por outro lado, em contrapartida, se semeou justiça, vai colher o quê? A justiça. Então, nós colhemos aquilo que plantamos. Segundo tópico, colhemos na proporção do que semeamos. Então, não apenas o seu plantio, sua semeadura determina qual será a colheita, o tipo de semente determina o que você colhe. Mas a proporção da semeadura também determina a proporção, né, da sua colheita. E aí, nós precisamos considerar a declaração de Deus em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Isso afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Então, o tamanho, a dimensão, a proporção da colheita está relacionado à proporção da semeadura. Nós precisamos entender que quando falamos a respeito disso, não apenas o que semeamos determina o que colhemos, mas essa questão do volume também precisa ser colocado nessa equação, também precisa ser entendido. E há dois aspectos que se enquadram dentro desse outro princípio que nós estamos abordando. Não apenas o quanto plantamos, no sentido de quantidade final, mas a recorrência, né? Porque muitas vezes você pode imaginar, semeei muito, mas fiz isso uma vez só. Isso significa que eu teria uma colheita só. Mas semeio sempre com frequência. Terei sempre colheitas frequentes. Então,
Esse entendimento bíblico deve gerar em mim e você algumas percepções, né? Acredito que Deus não nos informaria de tudo isso, a não ser com uma finalidade. Que a gente não só entendesse que nossas ações terão resultados, mas que a gente pudesse escolher bem as nossas ações, para através delas, intencionalmente determinar os nossos resultados. Essa é a lógica ao longo da Bíblia. Em Deuteronômio 30, 15, depois no verso 19, Deus vai dizer a mesma coisa. Eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele diz, escolhe vida. Ele diz, se vocês me obedecerem, vida e maldição. Vida e bênção. Se vocês me desobedecerem, morte e maldição. Ele diz, suas ações terão consequências. Ciente disso, você planeja melhor como vai agir, sabendo o que serão os frutos das suas ações. Quando falamos da lei de semeadura e ceifa, não é diferente. Esse volume de informações não explica todos os mecanismos de como tudo funciona, mas nos dá um mínimo para que a gente possa, e daqui a pouco vou abordar alguns desses princípios, para que a gente possa usar isso com intencionalidade. Dito isso, eu quero passar para o terceiro e último tópico. São alguns princípios da semeadura e ceifa, além do que já abordamos, que colhemos aquilo que semeamos e colhemos a proporção do que semeamos. Algumas questões que eu e você precisamos considerar. A primeira delas, dentro desses elementos agora já mais genéricos que eu quero destacar, é que há um tempo até a colheita. E a gente precisa entender isso. Gálatas 6:9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Se você vai lá, falar na semeadura e colheita literal, planta um grão hoje, né, do que quer que seja. Amanhã você está colhendo isso? Não. Existe um tempo para a colheita. E a Bíblia está dizendo que mesmo quando fazemos o bem, a gente vai colher no tempo certo. Mas o texto diz, se não desanimarmos. Tem muita gente que interrompe o processo de semeadura, que desiste da colheita, né? E a Bíblia está mostrando que eu e você não podemos animar. Eclesiastes capítulo 11, verso 1 e 2 diz, lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. ênfase, depois de muitos dias, não de uma vez. De vez em quando alguém fala, pastor, o que é lançar o pão na água? Né? Eu pego, em vez de comer, eu jogo na água. Eu falo, olha, não é literal. Né? Alguns acreditam que, quando você olha para a nação de Israel, você vê que eles incorporaram muito do comportamento dos egípcios, onde eles viveram por mais de 400 anos. Né? A prática de embalsamar os seus mortos era uma delas. Mas, por exemplo, muitos falam a respeito do delta, né, lá do Nilo, aquela região bem frutífera do Egito, que uma das formas que eles tinham de semear o trigo não era apenas arando a terra e saindo plantar. Há comentaristas que dizem que muitas vezes eles jogavam, né, a semente, o grão de trigo na água, porque o próprio rio levaria, e à medida que elas iam encostando nas margens, que era um solo bem fértil, aquilo simplesmente ia brotando e frutificando. Não tem como dizer com toda certeza se esse é o significado, mas isso é uma das possíveis explicações que para mim faz muito sentido. Né? Você está lançando a sua semente e você sabe que em algum momento isso não está perdido, não foi jogado fora, vai dar resultado. Mas o texto continua e diz assim, reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Então vamos pensar junto. Quando falamos sobre gestão material e financeira, há uma sabedoria bíblica na administração. Essa sabedoria significa que a gente deve sempre ter uma mentalidade de provisionamento. Qual foi a revelação que Deus, por meio de José, deu a Faraó? Aproveite o tempo da abundância, das vacas gordas. Guarde recursos para o tempo da escassez, das vacas magras. Né? Infelizmente tem gente que passa uma vida inteira gastando o que ganha. Mesmo na época das vacas gordas, gasta tudo. E não trabalha com provisionamento. Quando chega um momento de dificuldade, está em desespero. E o curioso é que as pessoas sempre falam assim, surgiu um imprevisto. Eu falo, olha, o imprevisto tem esse nome porque você não podia prever o que ia acontecer. Mas uma coisa é previsível, haverão imprevistos. Então, mesmo que você não preveja quais são, você pode prever que eles vão acontecer. E para isso a gente se organiza, a gente trabalha com provisionamento, com reserva. Então, é sábio administrar sua vida com essa perspectiva. Mas Deus está dizendo, você não sabe o que vai acontecer no futuro.
E é bom você se precaver quanto ao futuro. E uma das formas não é só o dinheiro que você guarda consigo. Tudo aquilo que você repartiu com o maior número de pessoas é um plantio, é uma semeadura. E lá na frente, quando surgirem necessidades, você tem um crédito de colheita. Então, pastor, com qual provisionamento eu trabalho? Eu digo os dois. Eu aprendi com o tempo que eu posso guardar o recurso de forma literal. E eu posso investir no meu futuro, semeando na vida de pessoas, porque a colheita é inevitável. Mas é importante que a gente saiba também que há um tempo. Os resultados não vêm de imediato. Quando meus filhos eram pequenos e começaram a ver esses resultados, eu dizia, olha, tem coisa que você planta, ela nasce rápido. Tem árvores, por exemplo, que elas demoram muito para crescer e desenvolver. E eu dizia muitas vezes para eles, tem coisas que vocês estão participando da semeadura e vão colher. Eu dizia, mas tem coisas que os filhos de vocês, meus netos, vão colher. Então, ao longo de uma vida, nós vamos sempre estar olhando para esses princípios e entender, existe um tempo. Esse tempo não tem uma única matemática que explica. Não é apenas porque não há resultado imediato. Tem créditos que Deus guarda, né, de acordo com o seu conhecimento prévio de todas as coisas, que Deus guarda para a hora certa. A Bíblia fala que Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da versão da Bíblia que você usa, o tio de Esther, ele tomou conhecimento de uma conspiração para tirar a vida do rei. E ele simplesmente, para não ser cúmplice, porque quando você sabe de algo errado e não denuncia, você é cúmplice, ele vai lá, expõe a conspiração foi desbaratada, a vida do rei foi salva. Alguém fez alguma coisa para agradecer esse homem? Não. Essa é a hora que alguns crentes ficam meio amargurados. Eu fiz algo, ninguém nem disse obrigado, algo que eu e você, quando entendemos as leis do reino de Deus, precisamos saber. Não importa se alguém vai te agradecer. Tem um Deus vendo todas as coisas. E toda semeadura tem colheita. Quando você olha para Amã, se torna o inimigo pessoal de Mardoqueu, com a intenção de destruí-lo. Quando ele decide fazer isso, já tinha construído até a forca para enforcar o homem. Na noite anterior, o rei perde o sono. E alguns eventos não são aleatórios. Tem o dedo do nosso Deus soberano. Esse cara não consegue dormir, não tem televisão, não tem internet, né? E ele decide um entretenimento maravilhoso. Pede para alguém ler as crônicas do reino, né? Eu fico imaginando que diversão para a madrugada. E esse camarada pega justamente o relato de como Mardoqueu desbaratou a conspiração. O rei pergunta, o que é que foi feito para recompensar esse cara? O cara que está lendo diz nada. Como nada? Não, se fosse feito estaria registrado. Não tem nada registrado, não fizemos. O rei olha e diz, não pode ficar assim. Quando é que vem o crédito do plantio? Na hora da necessidade. Eu tenho visto coisas que eu fiz para ajudar outros. E muitas vezes a gente vai tomar escolhas e decisões. E teve momentos onde eu senti uma direção de Deus. De fazer investimentos. Investimentos na vida de pessoas. Então, por exemplo, estava me organizando com Kelly a longo prazo, como podemos fazer para depois de ter ofertado a nossa casa, voltar até a casa própria, a gente cheio de planos. Mas eu lembro de uma ocasião que eu tomei conhecimento de uma pessoa, né, que se ela não fosse ajudada, ela ia perder um consórcio, todo o dinheiro investido, e o Senhor falou comigo, ajuda. Eu pensei, ele não se precaveu para o imprevisto dele. Eu me precavi, agora tem que pagar a conta dele. O Espírito Santo disse, reparte com 7 e até com 8. Você não sabe o que é que vem depois. Você não sabe quando e como vai precisar. Falei, vou te obedecer, né? E falei para aquela pessoa, como eu posso te ajudar? Ele falou, pastor, eu não quero tomar vantagem do senhor, não adianta o senhor me emprestar dinheiro que eu não tenho para devolver porque a coisa está feia. Ele falou, o que podemos fazer? Eu te vendo o consórcio de uma forma bem justa. Eu não queria consórcio. Mas naquele momento entendi que era a forma de ajudar. Fizemos a transação. Isso me aconteceu 2 vezes, com pessoas diferentes, em ocasiões diferentes. Mal sabia eu que na hora certa que eu mais precisasse, aquilo viria. Eu lembro que uma dessas pessoas era muito próxima, de confiança, e ficava no meu pé, pastor, vamos transferir esse negócio. A gente tem que dar exemplo, esse negócio não fica para depois, mesmo que a gente tenha testemunha, que se um de nós faltar, a coisa não para assim, é melhor resolver. E eu fui enrolando ele, até que um dia o Espírito Santo falou comigo, acordei de manhã, ele falou, liga para fulano, faz a transferência do consórcio hoje. Eu pensei, está um dia corrido. Ele diz, faça hoje.
Liguei para a pessoa, falei, ó, te vira, eu estou na correria, vou espremer aqui meu horário, você esprema o seu, entramos num acordo, fomos lá. 3 da tarde, fizemos a assinatura, transferimos o consórcio. 3h40 eu fui contemplado. Na hora que eu mais precisava para adquirir a nossa casa, estava lá aquele crédito. Então, a colheita pode não vir depressa, mas a colheita sempre vem. E quando seguimos a direção de um Deus que sabe, tem informações privilegiadas que você não temos, a coisa é bem diferente. As pessoas perguntam, mas pastor, como exatamente funciona? Eu respondo com 2 palavras, não sei. Eu não preciso entender como tudo funciona. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versos 26 a 29, nós lemos, Jesus disse ainda, o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Repita comigo, sem que ele saiba como. Eu não preciso entender de germinação para desfrutar o resultado. Eu só preciso plantar. Então não importa se é um leigo como eu e muitos de vocês no assunto da germinação, ou se estamos falando de um engenheiro agrônomo com todas as especializações possíveis em germinação. Eu, sem saber muita coisa, posso plantar e ter o resultado, que é a colheita. Ele sabendo tudo que sabe, se não plantar não vai colher. Porque a colheita não vem do quanto você entende o processo. Vem se você pratica. E tem muito crente que quer ficar entendendo as coisas antes de andar nelas. Se eu e você decidimos andar no que Deus determinou, vai dar resultado com ou sem entendimento. Então, algo que eu tenho compreendido é que eu não preciso entender todo o processo, só praticá-lo. Mas que envolve tempo, envolve. Jesus continua e diz, a terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga, e quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Então, a Bíblia diz, a terra por si mesma frutifica. A gente não precisa entender o processo. Agora, precisamos lembrar que o processo não é de resultados instantâneos. Eu já tive situações onde eu fiz uma coisa num dia, no dia seguinte a colheita veio. Mas isso não é o padrão. Tem coisas que ao longo dos anos, né, eu tenho colhido. Então tem coisas que eu plantei 30 anos atrás, estou colhendo agora. Tem coisas que eu colhi com menos tempo. Pastor, quem determina o tempo? Não sei. Eu só sei que a gente precisa ser paciente. Outra coisa, devemos semear com intencionalidade. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 12, esse é um dos versículos que rege a minha vida, todo o meu comportamento em todas as áreas. Jesus diz, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Tudo o que você quer que te faça, faça aos outros. Lembra do efeito bumerangue que nós falamos? Tudo que vai e volta. Então alguns apenas dizem, eu não vou julgar porque eu não quero ser julgado. Ou seja, ele se abstém de um comportamento ruim porque ele não quer ter uma colheita ruim. Mas a Bíblia não fala só para você não fazer algo ruim porque você não quer que volte. A Bíblia mostra que eu e você podemos intencionalmente fazer coisas boas porque queremos que essas voltem. Então tudo o que querem que os homens vos façam, fazer a eles. Um dia uma pessoa estava comigo e ela falou assim, cara, nesse fim de semana eu já te vi ganhar pelo menos uns 10 presentes diferentes. Ele falou, deve ser bom ser amado. Eu senti uma dor naquele comentário, falei, por quê? Ele falou, eu raramente ganho presente. Eu falei, antes da gente avaliar a consequência, vamos na causa. Você costuma dar presente? Não, não ganho nada, também não dou. Eu falei, existe uma lei espiritual que é a lei de dar e receber, não é de receber e dar. Eu falei, você vai passar uma vida inteira esperando acontecer para fazer e não vai nem receber, muito menos fazer. Porque esse negócio de depois que eu tiver eu faço, gente, isso é conversa mole. Jesus diz, quem é fiel no pouco será fiel no muito. Quem é fiel no pouco será infiel no muito. O cara não consegue ser generoso quando tem pouco. Vai deixar de ser avarento a hora que tiver muito e tiver gostando daquilo que pegou na mão? Fala sério, né? Então assim, nós precisamos entender essas verdades. Eu olhei para ele e falei, olha, se você permanecer perto de mim, tempo suficiente, você vai ver que a maioria dessas coisas que eu ganhei não vão para aqui. Vão ser redistribuídas, vão ser canalizadas. Agora, quanto mais se semeia, mais se colhe. E é impossível não experimentar essa lei. Mas nós podemos experimentá-la com intencionalidade. Eu lembro quando meus filhos ainda eram pequenos, eu fiz uma mobilização de alguns irmãos da igreja, que eram mais próximos, que eu tinha liberdade para falar isso. E falei, olha, estou sentindo Deus me incomodar em relação a algo. Eu creio que nós temos que investir numa boa educação. O
para os filhos de um missionário que está lá no campo, na linha de frente, e que não teria recurso para isso, e se tivesse, nunca botaria dinheiro nisso, por causa das outras necessidades que tem lá, e seria a última coisa no orçamento dele, se é que entraria. Mas Deus está me incomodando. E aí nós podemos fazer e bancar o que ele não faria. Então nós não vamos dar o dinheiro, nós vamos dar o estudo dos filhos. E um desses irmãos falou: pastor, acho seu coração lindo, conta comigo, estou dentro. Ele falou: mas só me preocupa com uma coisa. Eu falei: qual? Ele falou: o senhor não tinha que estar juntando dinheiro para o estudo dos seus filhos? Ele disse: o senhor não vai confiar nesse sistema educacional falido. O senhor tem a visão para ele, sabe do plano e o propósito. Eu falei: não, eu estou me organizando de uma maneira que vai ficar progressiva em fazer minhas reservas aqui. Mas eu falei: quando eu faço algo pelos filhos dos outros, estou fazendo pelos meus. Porque tudo que você planta, você colhe. O cara falou: eu acho bonito, mas eu acho que o senhor está espiritualizando, né? Eu falei: daqui a um tempo você vai ver. Eu lembro quando, e a pessoa está sentada aqui hoje enquanto eu falo, mas a gente nunca entrega nomes. Quando Israel completou 14 anos de idade, só iria para a faculdade aos 18. Ele ganhou uma bolsa completa da faculdade nos Estados Unidos. Aí essa pessoa falou: estou lembrando daquilo que você falou. Eu falei: você está lembrando agora, eu nunca esqueci. Eu só não sabia exatamente quando e como viria. Mas essas sementes, elas sempre dão resultados. E a gente tem essas informações para que a gente possa usar isso com intencionalidade. Eu citei antes falando do tempo. Vou citar de novo com um versículo a mais para falar de intencionalidade. Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimamos. Verso 10: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E diz: já que tem colheita, por isso vão fazer o bem. Então há uma expressão de amor pelas pessoas, há uma revelação do caráter generoso de Deus, como temos trabalhado em várias outras reuniões. Eu me preocupo que a gente lembre disso, para não parecer que nós estamos, apresentando o princípio como se fosse mera barganha, mas ao mesmo tempo Deus diz: entendeu os princípios, tem o coração correto, saiba de uma coisa, você também vai colher resultados. E nós podemos fazer isso com intencionalidade. Durante toda a minha vida, a maneira como eu trato as pessoas em qualquer circunstância, não importa se estamos falando do ministério, de vida espiritual, qualquer relação, pode ser uma comercial, como eu gostaria que me tratasse. Então por que é que eu vou dar uma de esperto e passar a perna em alguém se eu não quero que façam isso comigo? E se eu ajo dessa forma, é certo que agirão comigo. Mas se por outro lado, você olha o Jacó dando uma desperto com o irmão e daqui a pouco encontra um sogro que dá nó em pingo d'água, e conseguiu ser mais esperto do que ele. Lá na frente viria Deus mudar a sua sorte. Mas eu e você precisamos entender que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então escolha um plantio correto. E a última coisa que eu quero destacar: persistência também é necessária. Lembra que lemos Eclesiastes capítulo 1, lança o teu pão sobre as águas, verso 2, reparte com 7 até com 8. No versículo 6, o texto diz assim: semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Às vezes alguém me pergunta: pastor, o que o senhor acha que foi a semente que determinou essa colheita? Eu falei: não sei, foi tanta semente. A Bíblia diz para semear de manhã, depois da tarde de novo, não fica de braço cruzado, não perca a oportunidade. E você não sabe qual vai dar resultado, ou se as duas. Então, eu não consigo determinar se a colheita veio da semente da manhã, se veio da tarde, se é a combinação das duas. Mas uma coisa que é certa: o resultado vem. Então, a gente pode, além de ter intencionalidade, entender, isso envolve recorrência, persistência, é um estilo de vida. E quando a gente começa a trabalhar nessa perspectiva, na hora certa, a colheita virá. E como eu disse, a hora certa envolve tempos e circunstâncias que eu e você não temos todo o conhecimento, não temos toda a clareza. Mas algo que é certo e seguro, o efeito bumerangue, a lei de dar e receber está aí. Tudo o que nós fazemos pelas pessoas acaba voltando. Então, como eu falei antes, vou repetir isso, não se limita ao aspecto material e financeiro.
né? Desde aquilo que falamos, desde o nosso comportamento, a maneira como tratamos os outros, mas também todo o comportamento e o trato nessa perspectiva material. Quando a Bíblia diz que o generoso será abençoado porque se compadece do pobre, quando diz reparta com 7, até mesmo com 8, a gente precisa entender que no plano de Deus, ainda que você não seja egoísta e saia do centro, não existe como não colher resultados, porque nós servimos a um Deus que é justo, Ele não é injusto. Então o que você faz, o que você planta, você colhe. É só uma questão de tempo. Quando você escolheu o que plantar, você determinou qual a colheita. Quando você escolheu quanto plantar, você determinou a dimensão da colheita. E no processo, é importante você lembre a necessidade de paciência, a necessidade de persistência, né? E independente de entender ou não entender o processo, que a gente sempre tem essa percepção de que deve haver intencionalidade. Você recebe essa palavra? Vamos orar. Assentado mesmo, eu gostaria que você pudesse ter um tempo e falar com Deus. Pai, nós te agradecemos pelas leis imutáveis do teu reino, estabelecidas pelo Senhor, e muitas delas, ainda que não plenamente, podemos reconhecer e que nos têm sido reveladas por meio da sua palavra, que é fiel, que é verdadeira, que não falha, que não pode mentir. Pai, nós queremos clamar graça e favor do alto. Não apenas, como já oramos no início e insistimos nisso agora, não apenas para que haja um entendimento espiritual, mas, Pai, nós oramos por aquela liderança personalizada do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos conduza a andar com a clareza de entendimento, com a clareza de percepção dessas verdades, e que no dia a dia o Teu Espírito não apenas nos lembre, mas nos guie no sentido da aplicação. Nós clamamos graça, favor do alto, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos passar a ministração da palavra, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 de Pedro, no capítulo 1, e nós vamos ler dos versículos 3 até o 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 até o 5. A palavra de Deus diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Amém. Pai, nós oramos que a Tua palavra possa ser comunicada debaixo da manifestação da Tua graça, da unção, do poder e da Tua ação do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Que ela cumpra o propósito pelo qual tem sido enviado. Que ela traga, ó Deus, entendimento espiritual. Que haja, de fato, aquela ação do Senhor pessoal, no coração de cada um, que possamos de fato ser despertados pelo entendimento da Tua palavra e a fé que a acompanha, que ela de fato seja um trilho, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e desde já nós nos antecipamos em Te dar honra e glória, pela certeza daquilo que por intermédio da Tua palavra o Senhor fará. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Pastor, o texto lido não é sobre Páscoa. Eu diria sim e não. Não temos aqui uma menção da Páscoa, mas temos a menção da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Enquanto no Velho Testamento Deus instituiu uma festa, né, que era simbólica, e nós precisamos entender esse simbolismo todo para hoje, né? Nós precisamos compreender essas figuras em Cristo. Nós temos o cumprimento de todas essas figuras. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, se refere ao nosso Senhor dizendo Cristo, nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que morreu, foi sacrificado por nós. É o sangue do sacrifício dele que nos protege, como protegeu os israelitas naquela ocasião da primeira Páscoa. Mas
diferente do Cordeiro de Páscoa, que apenas era morto, o nosso ressuscitou. E a nossa maior ênfase é a ressurreição. Agora, nós precisamos entender o que essa ressurreição nos proporcionou. Mencionei anteriormente aqui a declaração de Paulo em 1 Coríntios, lá no capítulo 15 e no versículo 17, que se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé e nós ainda estamos nos nossos pecados. Mas porque Ele não apenas morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou e consumou a sua obra, nós podemos viver os benefícios, né, daquilo que Ele fez, dessa sua bendita obra na cruz do Calvário, durante esses 3 dias até a ressurreição. Somos gratos a Deus por isso e precisamos enfatizar e proclamar essa mensagem. Então, não falarei daquilo, né, que simboliza o que Cristo fez, que é a Páscoa. Falarei do cumprimento dessas figuras e de uma maneira assim, muito específica dos benefícios da morte e ressurreição do Senhor. Então, ao olhar aí para a declaração do próprio versículo 3, que diz que Ele nos regenerou, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, nós temos um dos grandes benefícios dessa obra de Cristo, da sua morte e ressurreição, que é a regeneração. Regenerar significa gerar de novo, gerar outra vez, fazer nascer outra vez. Isso é uma referência ao novo nascimento. O novo nascimento é o ponto de partida, né? É a experiência inicial, é a porta de entrada para o reino de Deus. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 3, falando com Nicodemos, diz: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois, no versículo 5, Jesus usa a expressão não pode entrar no reino de Deus. Sem novo nascimento, a pessoa não consegue nem deslumbrar, nem perceber a realidade do reino, muito menos entrar. E o que significa nascer de novo? Esse homem que era um mestre da lei em Israel, Nicodemos, pergunta ao Senhor: eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe, ser gerado outra vez? Jesus diz para ele: não. O que é nascido da carne é carne. Esse foi o seu primeiro nascimento que te definiu como você é. Jesus diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque a necessidade de um outro nascimento agora de ordem espiritual? Porque o primeiro nos comprometeu. A palavra de Deus nos explica em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 12, falando de Adão, lá no início da criação, lá, né, nos primeiros dias da humanidade. A Bíblia diz: por meio de um só homem entrou o pecado no mundo. Através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Como que a morte e o pecado foram transmitidos? Por meio da reprodução. Era uma questão de natureza. Por isso, o homem não é pecador apenas por causa das coisas que faz. Ele já nasce nessa condição. Como diz o Salmo 51:6, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Como diz o Salmo 58:3, os ímpios se alienam desde a madre, desde que nascem proferem mentiras. Então, essa era a condição do homem. Jesus não veio apenas para perdoar os pecados que cometemos, no sentido de remover a culpa. O livro de Efésios diz que Ele nos vivificou quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. E a única forma de tirar a força da morte do pecado, nos comunicando vida, foi por meio daquilo que Ele fez na cruz. O novo nascimento é a maior transformação que o ser humano pode experimentar. É quando a natureza pecaminosa deixa de ser a força que o governa e uma nova natureza entra. Não se trata apenas do perdão daquilo que nós já fizemos de errado, é mais do que isso. Nessa nova natureza vem a capacidade de nos alinharmos ao plano de Deus, ao propósito de Deus, de vivermos em obediência à sua palavra. Portanto, o novo nascimento é a mensagem que pregamos a todos aqueles que ainda não experimentaram, mas é apenas o começo, o ponto de partida para todos aqueles que já experimentaram. Quando a palavra de Deus fala de regeneração, é algo que nós cristãos tanto celebramos como também compartilhamos, porque o interesse de Deus é que essa mensagem, não apenas a mensagem, mas por meio da mensagem a experiência de regeneração, do novo nascimento, possa alcançar todas as pessoas. Jesus diz: ide, preguem o evangelho a todas as nações, a toda criatura. E esse é o papel da igreja, compartilhar as boas novas do evangelho, que o homem pode ser não apenas perdoado, mas regenerado, transformado. No entanto, hoje eu não quero falar
em detalhes sobre o processo da regeneração. Provavelmente até o final volte um pouco nisso. Mas o que eu quero discutir aqui é o propósito da regeneração. Aliás, esse é o tema da minha mensagem hoje. O propósito da regeneração. Por quê? No versículo 3, o apóstolo Pedro começa exaltando Deus, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, seu grande amor. Agora ele exalta Deus, fala da misericórdia de Deus, e agora ele fala de como ele a expressou. Ele diz que segundo a sua misericórdia nos regenerou, e depois da palavra regenerou, conjugada no passado, porque é algo que já aconteceu, ele entra com a expressão para. Nós temos 3 menções dessa expressão para como um indicativo de propósito da regeneração. Uma está no versículo 3, a outra está no versículo 4 e a outra está no versículo 5. No versículo 3 a Bíblia diz que ele nos regenerou para uma viva esperança. No versículo 4 a Bíblia diz que ele nos regenerou para uma herança que não pode ser destruída. E no versículo 5, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. E eu quero tomar esses 3 para como os 3 pontos da mensagem que indicam o propósito da regeneração. Então vou repetir. Em primeiro lugar vou falar sobre uma viva esperança. Em segundo lugar, vou falar a respeito da herança que não pode ser destruída. Em terceiro e último lugar, dessa salvação que há de ser revelada. Então, eu quero que você possa construir juntamente comigo, com as Escrituras, com a declaração de Pedro, esse raciocínio que nos permite compreender não apenas o que é a regeneração, mas por que Deus nos regenerou. Então, em primeiro lugar, para uma viva esperança. Algo que muitas vezes as pessoas confundem, e nós precisamos ter cuidado com isso, é que fé e esperança não são a mesma coisa. O apóstolo Paulo faz essa distinção em 1 Coríntios 13, quando ele diz 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Então ele está contando fé e esperança, assim como o amor, como coisas distintas, e as nomeia como 3 coisas que de fato são distintas. O que é a esperança? Bom, antes mesmo da definição, há textos bíblicos que nos mostram que mesmo alguém que já tem fé, que essa pessoa precisa de esperança. Olhe, por exemplo, a declaração de Paulo em Romanos, no capítulo 15 e no versículo 13. Ele diz: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm. Observe que a fé já está presente. Na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Primeiro ele começa se referindo a Deus como Deus da esperança. E depois ele diz que Deus quer nos encher a ponto de que nós sejamos ricos de esperança na fé que já temos. Enquanto já temos fé, Deus quer turbinar a nossa esperança. Não apenas são coisas distintas, mas mesmo aquele que já tem fé precisa do fortalecimento da esperança. A esperança é uma expectativa futura. A fé, ela tem muito a ver com o presente. O livro de Hebreus diz no capítulo 11, no versículo 1, que a fé é a convicção das coisas que se esperam. Ao mesmo tempo em que esperamos, e esperar indica algo que ainda não se materializou, a fé ela consegue se apropriar disso antes da sua realização. Por conta disso, uma tradução apresentou essa definição de fé em Hebreus 11:1, dizendo que a fé é uma posse antecipada das coisas que se esperam. A fé agarra e puxa para o presente. No entanto, por mais que eu viva uma convicção antecipada daquilo que é meu, isso não significa que todas as coisas que são minhas já se materializaram. Portanto, existe a necessidade de se esperar. Fé e esperança muitas vezes estão interagindo, trabalhando em conjunto. Quando a Bíblia fala de Abraão, o pai da fé, diz que ele esperou contra a esperança. Isso significa que não estamos falando de uma esperança meramente natural. No natural ele não tinha a menor perspectiva, mas ele esperou contra a esperança natural, porque essa esperança sobrenatural que nós vivemos. Eu gosto quando Pedro se refere não apenas à esperança, mas uma viva esperança. Precisa ser algo aceso, vivo, dentro de mim e dentro de você. Ela é uma expectativa para o futuro. Dei a definição da fé para o presente, vamos trazer a definição da esperança como algo futuro. No livro de Romanos,
no capítulo 8, nos versículos 24 e 25, a Bíblia diz assim: porque na esperança fomos salvos. Interessante que não diz seremos. Na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esperar, as palavras esperar, paciência e aguardar, todas indicam um evento futuro que ainda não se concretizou. Então é muito importante que a gente tenha a perspectiva correta desse assunto da esperança. Eu vou falar mais a respeito dessa questão futura no terceiro ponto. Antes de enfatizarmos mais a questão futura relacionada à esperança, eu acredito que nós, de fato, precisamos trazer aqui uma ênfase de que a regeneração não é benefício só para o presente. É lógico que começa desde já. Nossa comunhão com Deus é restaurada, né? A distância do pecado é removida por conta da regeneração. Nós podemos viver comunhão com Deus. Não apenas a comunhão e o relacionamento com Deus durante esse tempo, mas nós podemos viver as bênçãos de Deus enquanto ainda estamos nessa terra. No entanto, a mesma Bíblia que fala de um Deus que quer abençoar a nós, a mim e a você aqui nessa terra, também mostra que nós estamos peregrinando, estamos caminhando rumo a um alvo que não alcançamos. Então não descartamos o impacto e os efeitos, né, os benefícios da regeneração agora, mas precisamos entender que o maior propósito não é o hoje. Estamos caminhando para um grande, cumprimento ou desfecho de uma obra de salvação e de redenção poderosa e extraordinária, e jamais podemos perder essa perspectiva. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo, então estamos falando de esperança, ele diz: se nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. E muitas vezes eu percebo pessoas procurando, buscando Deus, interessados apenas numa vida melhor nesse momento, sem focar a sua eternidade. Não, o importante é conseguir a cura de uma enfermidade, o importante é reverter uma situação financeira difícil por meio de um milagre de provisão, é que Deus possa abençoar minha família ou restaurar algum relacionamento familiar, mas há pessoas que estão buscando bênçãos terrenas sem focar a importância de caminhar com Deus, de olho na eternidade, de olho naquilo que as aguarda. Por melhor que seja aquilo que eu e você possamos viver em Deus aqui, nós precisamos entender que nada se compara ao que está por vir. Em 1 de João, no capítulo 3, no versículo 2, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto, não foi revelado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele, uma referência a Jesus, se manifestar, se revelar, está falando da sua segunda vinda, nós seremos semelhantes a Ele. Então, se ser filho já nos abençoa, já nos dá direito a uma herança, já nos reconecta com o Pai, isso tudo é extraordinário, eu e você precisamos entender que muito mais nos aguarda. E nenhum cristão, nenhum sequer, poderia viver a sua caminhada focado apenas naquilo que é terreno. Podemos viver o impacto, do poder do Evangelho, mudando circunstâncias, mudando a nossa caminhada aqui, mas isso não é a definição do Evangelho. Muitos dos nossos irmãos ao redor do mundo, em lugares onde por conta de terem abraçado a fé, são perseguidos. Eles têm vivido perseguição, tortura, morte por causa do Evangelho. Se olharmos apenas a perspectiva terrena, não parece que a vida natural deles melhorou tanto, mas cada um deles está de olho naquilo que os aguarda, e nós jamais podemos perder essa perspectiva. Aliás, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala da sua mensagem, do mistério que foi revelado aos gentios, e diz assim: Cristo em vocês, a esperança da glória. Não significa que não há manifestações da glória hoje, mas há uma dimensão da glória pela qual nós estamos esperando. Carregamos Cristo, já o temos em nós, mas isso gera uma esperança da grande conclusão desse processo. Em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 12, a Bíblia nos mostra que essa esperança que Pedro chama de viva, ela também
é vivificante. Ela produz impacto na nossa caminhada hoje. Quem é norteado por essa esperança, ele recebe forças sobrenaturais. Ele tem uma redefinição no seu humor, no seu posicionamento. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ele está falando, obviamente, quando menciona tribulação, de um contexto de lutas. Mas ele diz, alegrem-se na esperança. Talvez não dê para se alegrar nas circunstâncias, mas nós podemos nos alegrar a despeito das circunstâncias, porque nós carregamos essa esperança que, além de viva, a gente pode também chamá-la de vivificante. Aliás, eu gosto de uma frase de Paulo, também no livro, né, na Epístola aos Romanos, lá no capítulo 5, ele diz isso um pouco antes. Eu vou ler aqui do versículo 1 até o 5, esse texto é importante, quando a Bíblia diz que a esperança não decepciona. O texto sagrado diz assim, Romanos 5, de 1 a 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele fala do acesso pela fé à graça. Ele diz na qual nós estamos firmes e diz nos gloriamos, nos regozijamos na esperança da glória de Deus. A esperança é uma marca, é um distintivo na vida de todo cristão que entende o Evangelho e a proposta divina. E ele continua e diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu particularmente não gosto quando vejo um cristão citando um ditado popular. Provavelmente a grande maioria faz isso apenas no automático, sem pensar, sem nenhuma má intenção. Mas quando alguém, né, declara, a esperança é a última que morre. Eu digo, no nosso caso não. Ela não morre, ela é chamada de uma esperança viva. Ela está relacionada com Cristo, que também é chamado de a nossa esperança e ressuscitou para não morrer. Na verdade, cada um de nós deve carregar uma esperança que não morre. Ela é uma esperança viva. Fomos regenerados para uma viva esperança. Deus não queria apenas remover a condenação do pecado, nos reconectar com Ele, mas por meio da regeneração produzir esperança. Não permita que aquilo que você passa, que aquilo que você enfrenta, que as circunstâncias possam ferir, minar ou até mesmo roubar a sua esperança. Deixe, né, que essa consciência do que o aguarde fale muito mais alto do que o próprio tempo presente. Em segundo lugar, no versículo 4, a palavra de Deus diz que nós fomos regenerados para uma herança, algumas traduções dizem incorruptível. E esse é um dos significados mais ligados ao original, né? Mas quando está falando a respeito de corrupção aqui, está falando de algo que se deteriora, que se estraga. Então, algumas traduções, como a Nova Almeida Atualizada, optou para uma herança que não pode ser destruída. Né? O texto continua e diz que não fica manchada, que não murcha, está reservada nos céus para vocês. Eu quero destacar esse elemento da herança indestrutível, que não pode ser destruída. O que é essa herança indestrutível? Em Efésios, no capítulo 1, há uma oração que o apóstolo Paulo faz por aqueles irmãos, os cristãos de Éfeso. E no versículo 18 do capítulo 1 da carta aos Efésios, nós vemos que ele declara que orava assim: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nesse clamor, nessa oração, nós percebemos primeiro que Paulo orava pelos Efésios. Então ele descreve isso: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam. Então o propósito da oração é que eles entrassem em um lugar de entendimento, de conhecimento, de compreensão. O que ele queria que eles soubessem? Em primeiro lugar, qual a esperança da vocação de vocês? Vamos já mexer no elemento da esperança, não vou seguir adiante, mas se você ler o Novo Testamento com calma, você vai ficar impressionado com a quantidade de vezes que se fala a respeito dessa esperança. Qual a esperança da vocação, do chamado de vocês? E segundo lugar,
Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? A verdade é que a esperança foca na herança. Essa relação é muito bem estabelecida, a esperança da vocação de vocês e a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, essa herança, ela deve ser o foco da nossa esperança. Vamos falar um pouco a respeito da herança. Há dois aspectos da herança. O presente, o hoje, o futuro, né? Que em vez de só dizer o amanhã, eu quero chamar de a eternidade. Então, nós precisamos entender que Pedro, quando está falando da herança, ele não está falando apenas daquilo que nós podemos viver aqui e agora. Há bênçãos para mim e para você agora. Mas ele está falando de algo que vai além disso. Por quê? Nós concluímos isso porque no versículo 4, ele fala da herança que não pode ser destruída, não fica manchada, não murcha. Ele diz assim, que está reservada nos céus para vocês. Em outras palavras, é algo que aguarda você quando você cruzar a linha de chegada. Quando finalmente você tiver partido desse mundo, ou por ocasião da vinda de Jesus, que os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e finalmente nós vamos ao encontro do Senhor. Esse é o momento onde essa herança que ele está destacando, ou esse aspecto da herança, poderá ser usufruído, poderá ser desfrutado. Eu e você precisamos nos lembrar continuamente que a vida terrena é passageira. Nosso foco precisa estar naquilo que nos aguarda na eternidade. Nós precisamos ser movidos pela consciência da eternidade e daquilo que nos aguarda. Então, quando falamos a respeito dessa herança, não podemos ignorar isso, né? E deixe-me apresentar para você dois exemplos apenas, a gente não precisa ser exaustivo nisso, de como a Bíblia foca o quão passageiro e perecível são as coisas que eu e você vamos vivenciar quando falamos da vida terrena e justamente o oposto quando se fala da vida celestial. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim, pois sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso nesse tabernáculo, aqui o tabernáculo ele está falando do corpo, nesse tabernáculo gememos. Ele também fala desse gemido em Romanos 8. Nesse tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos na nossa habitação celestial, se de fato fomos encontrados vestidos e não nus. Ele fala do momento onde a casa terrestre desse tabernáculo, o corpo, vai se desfazer. Eternidade não é essa vida terrena. Nós precisamos entender que ela está relacionada ao ambiente e ao mundo espiritual. E nós precisamos viver a vida terrena com a consciência de isso é passageiro. A herança que experimentamos aqui, ainda com todo o pacote da intervenção de Deus, mas quando se expressam em bênçãos físicas, isso ainda é passageiro. A palavra de Deus nos mostra que Jesus ressuscitou Lázaro. Nós ficamos empolgados com um milagre como esse, mas você já parou para pensar que essa intervenção de Jesus tinha prazo de validade e que Lázaro veio a falecer novamente depois? Tudo aquilo que eu e você experimentamos da parte de Deus aqui agora ainda é temporário. Mas nós precisamos focar naquilo que nos aguarda depois. E a Bíblia fala desse corpo, né, como algo que vai se desfazer, vai acabar, vai terminar. E no momento em que o espírito sair dele, né, e a vida tiver esvaído, deixado o corpo, ele entra em decomposição, ele se acaba. No entanto, a Bíblia diz que há uma casa que não é feita por mãos humanas, uma casa eterna nos céus. Essa sim não será desfeita. Quando a Bíblia também fala de posses materiais, o mesmo contraste vai ser visto entre o quão passageiro e efêmero são as coisas terrenas e o contraste com aquilo que é eterno. Então, por exemplo, em Mateus, no capítulo 6, no versículo 20, Jesus mostra que esse mesmo raciocínio vale para as posses materiais. Ele diz, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam.
Eu particularmente tenho dificuldade com a doutrina de alguns de que o cristão não será afetado em nada negativo nas suas finanças, especialmente se ele é fiel nos dízimos e nas ofertas. Quando Deus fala de um devorador a ser repreendido lá no livro de Malaquias, ele está falando de perdas que eles estavam vivendo por deliberada desobediência. Deus diz, eu vou reverter a condição que vocês estão, eu vou mudar a sorte de vocês. Ele não diz que nunca, jamais, momento algum, isso aconteceria. Jesus aqui está falando aos seus discípulos, aqueles de quem ele esperava que entendesse a importância de que o foco de acumular é diferente de ter, ele está falando de aumentar, de não ter limites. Ele mostrava aos seus discípulos que o foco não é o tesouro que eu e você juntamos na terra, mas sim nos céus. E para deixar claro a importância, ele diz aqui, ferrugem e traça vão consumir. Podiam ser as melhores roupas, né? Elas seriam consumidas. Ele fala da ferrugem afetando aquelas moedas que eles cunhavam. Com quem diz, isso aí não vai durar. Hoje em dia as pessoas, né, dizem, não, mas o tesouro hoje é digital, o dinheiro não é só papel, está lá garantido na minha conta virtual e qualquer momento você pode ser surpreendido. Paulo escreve a Timóteo no capítulo 6, ele diz ali a partir do verso 17, manda aos ricos desse mundo que não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Eram pessoas abençoadas, estavam dentro da igreja, serviam o Senhor, mas ele diz, não ponham a esperança nisso, porque nossa viva esperança não se baseia em nada que é terreno, mas em essência naquilo que é eterno. Isso não significa que eles não poderiam, ao longo do caminho, de repente, ter um quadro como esse, né? Estamos vivendo um momento de prosperidade. Mas Paulo diz, manda que eles sejam ricos em boas obras, prontos a dar, até porque os recursos financeiros podem ser ferramentas para que a gente abençoe as pessoas. No entanto, não há nada que garanta a sua duração ou a sua permanência. Sempre a palavra de Deus vai trazer esse contraste entre o que é terreno e perecível e aquilo que é eterno e, portanto, imperecível. Isso é muito claro nas Escrituras. Aliás, é por isso que o apóstolo Pedro destaca que a nossa herança não pode ser destruída ou não se corrompe, ela não fica manchada, né? Coisa que acontecia, por exemplo, com os tecidos, ela não murcha. A palavra de Deus, quando vai falar da brevidade da vida, fala muito, né, a respeito da erva, que a vida é como a erva. Hoje aparece, amanhã seca, é lançada no forno, é efêmera, é passageira. Agora, quando se foca a nossa herança, a Bíblia diz, ela não murcha, ela não estraga, ela não perece, ela não corrompe, além de que, quando a Bíblia diz que está reservada nos céus, muitas traduções optaram pela expressão, como a NVI, por exemplo, guardada nos céus. Deus está dizendo, sua herança eterna está totalmente protegida. Ela está te esperando. Então, a esperança precisa focar na herança. Há algo a ser vivido e experimentado em Deus, que eu e você podemos, de fato, experimentar e desfrutar, que é justamente esse foco na eternidade. Apocalipse capítulo 21, versos 3 e 4 diz, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, será o Deus deles. O texto diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo aquilo que nos aflige nesse tempo terreno pode ter intervenções de Deus temporárias. Mas a intervenção permanente é quando eu e você finalmente alcançarmos o foco da esperança, que é a nossa herança. E eu disse que ia falar um pouco mais do elemento futuro no final, e quero passar para o meu terceiro e último tópico, que é o que Pedro diz de uma salvação a ser revelada. Preparada para ser revelada no último tempo. É a expressão que ele usa no versículo 5. Então, o foco da mensagem de Pedro, em cada um dos três aspectos desse propósito da regeneração que ele aborda, a viva esperança, a herança indestrutível, a salvação a ser revelada, ele permanece na mesma linha de raciocínio, focando sempre o futuro. Repito, né, podemos esperar intervenções de Deus no presente.
Outro dia alguém falou, pastor, às vezes o senhor fala muito do que Deus quer fazer aqui agora. Às vezes o senhor fala daquilo que nos aguarda depois. Para onde eu olho? Né? Eu digo para os dois. No entanto, nunca enxergue o que ele faz aqui agora, como se estivesse no mesmo patamar daquilo que nos aguarda depois, ou como se isso excluísse o que nos aguarda depois. Porque quando excluímos o que nos aguarda depois de um lugar de importância nessa comparação, entramos naquela categoria, né, do que Paulo descreveu em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, de todos os homens, nós somos os mais infelizes. Uma outra versão diz, os mais dignos de lástima. Bom, Paulo, escrevendo aos Colossenses, enfatizou essa mesma verdade de Pedro. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 5, né, ele fala tanto da esperança, né, como ele fala daquilo que nos aguarda, que está reservado, guardado para nós nos céus. Ele começa dizendo assim, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Ele está falando do Evangelho, dessa esperança. Vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. O Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas. Ela tanto mostra que Deus nos inocentou de um passado de culpa daquilo que já fizemos. Ela tanto fala das boas novas, de um impacto, de uma mudança de vida no presente, onde nós somos vivificados, reconciliados com Deus. Mas ela também sinaliza essa questão da eternidade. E quando Paulo está falando da esperança que está guardada para nós nos céus, agora ele se refere ao objeto da esperança, que é a nossa herança. E ele também usa a expressão guardada e relaciona isso com a essência do Evangelho. Nós precisamos entender, e ultimamente eu tenho procurado bater, volta e meia nessa tecla, que a salvação se dá em 3 tempos. Passado, presente e futuro. De vez em quando eu percebo que alguns têm essa dúvida. Pastor, Romanos 8, 24, que o Senhor citou, diz, na esperança, esperança é futuro. Fomos salvos, a conjugação está passado, está no passado. Eu falei, é verdade, nós esperamos algo que ainda não se concretizou plenamente, mas que já está acontecendo. Por outro lado, há momentos onde a conjugação bíblica, como em Romanos 5,10, diz que nós seremos salvos. Porque tanto existe uma experiência de salvação que já aconteceu, existe uma experiência de salvação que está acontecendo, e nós precisamos entender isso na perspectiva bíblica, porque aquilo que foi começado está em progressão até que seja concluído. Em Filipenses 2,12, o apóstolo Paulo diz, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Se há um desenvolvimento, então o que aconteceu lá na conversão não é a plenitude da experiência. É o começo da experiência. Agora, há uma progressão, mas um dia haverá o quê? Uma conclusão. A conclusão não é só o fim cronológico, é o ápice, né? É o desfecho de uma obra que foi completada. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 1,6. A gente leu, né, primeiro versículo 5, por causa da esperança que está guardada nos céus, dessa esperança que vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade, do Evangelho que chegou até vocês. Ele continua e declara o seguinte, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. Começou o passado, completar, futuro. Nós precisamos entender esses tempos, né? Estamos numa progressão. Aliás, a vida cristã deveria ter a marca da progressão. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Segundo aos Coríntios 3,18 diz que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. A transformação é progressiva e eu e você devemos experimentar esse avanço e esse crescimento. Mas há um desfecho. Tempos atrás aqui compartilhei uma mensagem que faço questão, né, de te encorajar a ouvir, caso não ouviu, falando sobre o ápice da redenção, o momento da segunda vinda de Jesus. Quando os mortos em Cristo ressuscitarão, nossos corpos serão transformados e a gente demonstra por que no Evangelho, né, a redenção toca o espírito, a alma e o corpo e qual é o motivo desse desfecho. Então, quando pensamos nessa salvação a ser revelada, não significa que nós não estamos experimentando nada. Não significa que hoje não podemos dizer fomos salvos, porque é isso que a Bíblia diz sobre nós. Mas a plenitude da salvação ainda aguarda para ser revelada. Como eu citei anteriormente, João diz, hoje
somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Por quê? Vai haver um upgrade, vai haver uma atualização, vai haver um aperfeiçoamento daquilo que nós experimentamos nesse momento. E quem está focado naquilo que o aguarda, nessa salvação que ainda precisa de desfecho, não brinca com a vida cristã ao longo do caminho, não se abate diante da adversidade, né? Essa ênfase, ela aparece o tempo todo na palavra de Deus. Por exemplo, em Romanos 8,18, o apóstolo Paulo diz, porque para mim tenho por certo, esse tem por certo indica aqui convicção, de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, há de ser revelada. Essa plena glória ainda não se manifestou, ainda não foi revelada. E essa consciência precisa nortear a minha e a sua caminhada, a ponto da gente não se permitir desanimar diante das circunstâncias e daquilo que nós enfrentamos. É por isso que Paulo dizia, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Quando ele fala leve de um lado, pesado do outro, ele está usando a figura da balança romana, né, que eles procuravam no comércio equilibrá-la. Mas ele está dizendo, você bota a tribulação num prato, leve, vai lá em cima. Por quê? Porque o que pesa é a glória do outro lado. Então, você, meu irmão, na hora de considerar, né, não considere apenas as circunstâncias, apenas as dificuldades do momento. Nós precisamos considerar essa salvação que será plenamente revelada. E o dia em que eu e você vivemos a consumação disso tudo, né, provavelmente a gente vai dar uma espiadinha para trás, na linha do tempo, na história da nossa vida, e vamos poder resmungar, valeu a pena ter permanecido fiel, não ter desistido, ter sido norteado pela viva esperança. Aliás, ainda dentro desse contexto, né, de suportar a tribulação, eu quero que você preste atenção em palavras de orientação do Senhor Jesus, a uma daquelas 7 igrejas da Ásia no Apocalipse. Eu quero ler com você, na verdade, Apocalipse capítulo 2, versículos 10 e 11. Quando ele está falando ao anjo da igreja de Esmirna, ele diz o seguinte, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Em outras palavras, está dizendo, vocês vão ter problemas, vocês vão enfrentar dificuldades, porque não há absolutamente nada no Evangelho que dê a mim e a você isenção de problemas. Pelo contrário, nós temos garantias. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Então ele está dizendo, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. E dizeis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Em outras palavras, o tempo vai fechar. Ele está avisando de antemão. Mas olha o que ele termina dizendo no versículo 10. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ele está dizendo, não deixe que as circunstâncias afetem o seu compromisso comigo. Se você for fiel a despeito das circunstâncias, você vai receber a coroa da vida. A expressão da vida, obviamente, indica a vida eterna. Isso fica claro se você olhar o contraste do versículo seguinte, 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, dependendo da versão, diz, ao que vencer, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Quando você chega em Apocalipse 20, você entende o que é a segunda morte, é ser lançado no lago de fogo. É uma menção bíblica a respeito do inferno. Então, nós precisamos entender que o Senhor está dizendo, não se deixe abater por esses pequenos problemas imediatos que não se comparam nem com a glória que você vai experimentar se for fiel. E também não tem comparação com o sofrimento daqueles que são infiéis. Nós precisamos pensar além do momento, além dessa vida. Precisamos ser norteados pela eternidade. Deus nos regenerou no presente, para que a gente foque a eternidade, para que a gente caminhe de forma correta. Bom, eu aqui concluo dizendo que o ponto de partida dessa mensagem de Pedro é a misericórdia de Deus. Ele começa dizendo lá no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Não posso deixar de falar a respeito dessa grande misericórdia, a respeito desse amor de Deus. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de
tal maneira. A mensagem central do Evangelho, ela apresenta o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus por nós, como um reflexo do amor que Deus nos tem. E a Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus nos presenteou com a vinda de Cristo, com a encarnação, com essa vida terrena, mas também com a morte e o sacrifício, mas também com a ressurreição e juntamente com ela, essa bendita regeneração. Já o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele enfatiza, além da misericórdia, o amor e a graça. E ele mostra uma conexão entre todos esses atributos divinos. Em Efésios 2, de 4 a 7, ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Quer a ênfase seja sobre a misericórdia, ela é grande. Quer a ênfase seja sobre o amor, ele é grande, né? Na verdade, Paulo orava pelos Efésios, dizendo, eu oro para que vocês possam compreender a altura, a largura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus que excede todo entendimento. Mesmo aqueles que já estavam servindo a Deus, ele diz, o entendimento do amor de Deus jamais será alcançado plenamente com a nossa mente, mas ele diz, eu oro que vocês vão crescendo, expandindo a dimensão de entendimento, porque é algo que nós precisamos compreender. Isso não é apenas aquele pecador que ainda não se sujeitou a Deus, não rendeu sua vida a Cristo para experimentar salvação, que tem que saber sobre o amor de Deus. Cada um de nós, na hora de enfrentar as dificuldades, na hora de permanecer na viva esperança, focando a herança indestrutível, a salvação a ser revelada, nós devemos lembrar do amor de Deus e dizer nada deveria concorrer com a fé na qual eu me posicionei, com essa viva esperança que eu abracei, com a herança indestrutível que eu estou aguardando, com a plena salvação que ainda há de ser revelada, e considerar isso tudo não apenas como suporto algo ruim momentâneo para ter o que é bom eterno, mas considerando o amor de Deus, que deseja que eu e você desfrutemos plenamente dele e ele de nós. Encerramos dando glória a Deus pela grandeza do seu amor, da sua misericórdia, a suprema riqueza da sua graça que nos presenteou com Cristo Jesus. No entanto, Deus oferecer o presente não garante que ele é seu. Você precisa estender as mãos, você precisa tomar, você precisa receber. Ao longo de toda a palavra de Deus, nós temos um ensino muito claro que essa salvação que é pela fé, né, ela precisa ser entendida nessa perspectiva que fé é apropriação. A salvação foi preparada para ser revelada no último tempo, mas a fé é uma posse antecipada, ela se apropria. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz, toma posse da vida eterna. Nós precisamos de apropriação. E eu quero dirigir uma palavra nesse momento final antes de orar. Em primeiro lugar, aos convertidos. Nós precisamos rever a forma de viver o tempo presente. Não vamos protelar o que Deus tem para nós só para o futuro. Mas não vamos limitar o que Deus tem só para o presente. Embora a gente busque intervenções de Deus aqui, nós não podemos perder o foco de que o melhor ainda está por vir e nos aguarda. Mas aqueles que me assistem nessa hora, ao vivo ou posteriormente por meio de uma palavra gravada, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, você precisa entender que a fé que salva, ela não apenas acredita que Jesus existe, que Ele é real, que Ele é o Filho de Deus, mas ela é uma fé que se identifica com o que fez por nós. O texto que eu li por último aqui de Efésios, diz que Ele nos ressuscitou com Ele, diz que Ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. A Bíblia também diz que nós morremos com Ele, que nós fomos sepultados com Ele. Isso tudo fala de identificação. Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Literalmente, Ele nunca esteve. Mas por que essas afirmações? Porque a Bíblia diz que Jesus assumiu o nosso lugar. Quando Ele morreu na cruz, Ele morreu a nossa morte. Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Deus o julgou para que nós pudéssemos ser inocentados.
A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Quando entendemos essa troca e cremos que eu e você não temos que pagar pelos nossos pecados, apenas precisamos nos arrepender deles serem a causa do nosso distanciamento de Deus, do fato de Cristo ter morrido, e pela fé nos apropriamos do que Ele fez. Esse é o ponto de virada. Então a fé começa com a identificação. Quando vemos Jesus fazendo isso tudo no nosso lugar, ela vai para o terreno da apropriação. Então eu digo, se Ele já disponibilizou isso, é meu. Eu pego, eu aceito, pela fé. Eu recebo a salvação gratuita, que não exige esforço, que não exige mérito, merecimento nenhum. Eu simplesmente me aproprio. É assim que começa. Agora, a fé que envolve a identificação, que passa pela apropriação, ela termina com confissão. Paulo diz em Romanos, no capítulo 10, que se no nosso coração, se alguém no coração crer que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a sua boca confessar a Jesus como Senhor, será salvo. O estágio final, da expressão da fé é a confissão. Isso envolve uma declaração verbal, e é por isso que nós queremos orar, e eu quero que você ore comigo, de preferência em voz alta, fazendo uma confissão, e posteriormente, você que se decide por Cristo precisa entender a importância do batismo como uma confissão pública da sua fé. Quando nós batizamos alguém, se você já presenciou a cena, já tem ela na sua memória, se não, eu quero que você entenda, nós normalmente afundamos a pessoa na água em nome do Senhor Jesus, depois atiramos. O que significa esse ritual? Em Romanos 6, Paulo diz que a pessoa, que cada um de nós fomos sepultados com Cristo na sua morte. Quando afundamos a pessoa, simbolicamente estamos dizendo, cada um de nós morreu e foi sepultado com Cristo quando Ele assumiu o nosso lugar. Mas quando tiramos a pessoa da água, estamos declarando, mas com Ele ressuscitamos para viver em novidade de vida. Esses dois estágios da confissão precisam ser praticados. Não se limite só a isso. Toda a vida cristã, o testemunho que damos, aquilo que compartilhamos, é uma extensão dessa confissão como expressão de fé. Mas o ponto de partida é a declaração pública. Então, eu gostaria de não encerrar essa reunião sem permitir, mesmo que à distância, que você possa entregar sua vida a Jesus. Talvez nesse dia você parou para pensar na morte, na ressurreição de Jesus, como normalmente não faz com frequência. E de alguma forma você percebe que algo está mexendo com você. É o Espírito Santo de Deus, tentando produzir arrependimento, despertar a sua fé, te chamando, te atraindo para Deus. E você deve corresponder com Ele. Portanto, eu quero lançar a você esse desafio de render sua vida a Cristo e ao senhorio de Jesus nessa hora. Aonde você estiver. Se você tiver condições, às vezes, pastor, não estou sozinho, estou em público, ok, mas está perto da família, tem liberdade para isso. Mas se você puder, eu quero que você faça essa declaração em voz alta, repetindo essa oração depois de mim, se você puder fazê-la com sinceridade. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, por nascimento, por natureza. Mas reconheço também o Senhor como meu Salvador. Aquele que morreu no meu lugar, que ressuscitou no meu lugar, para que minha sorte pudesse ser mudada. Eu entendo que a tua salvação é um presente gratuito, e que se recebe por fé. Então, eu me aproprio da expressão da tua graça na salvação que é em Cristo Jesus. E a partir de hoje, eu declaro um novo começo. Eu invoco o nome de Jesus, a salvação que há nesse nome, a transformação que segue a confissão desse nome. E eu me abro para que o poder do Espírito Santo opere em mim. Eu te reconheço como meu Senhor. A partir de hoje, o controle da minha vida te pertence. E eu me sujeito ao Senhor, à sua palavra e ao seu governo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.